Olá pessoal, eu sou o Pedro aqui do canal do Engenheiro Viajante e voltando aqui minha série sobre o meu mestrado aqui na Europa, na Suécia. Hoje eu vou falar sobre financiamento, scholarships, bolsas, etc. Então vamos lá. Existem várias formas de você viabilizar financeiramente o seu curso no exterior. E se você esbarrou nessa barreira financeira, que é o principal empecilho para muita gente que tem a vontade de fazer um curso no exterior, uma bolsa pode ser uma solução. Então, a possibilidade de ter uma bolsa pode reacender essa vontade de você fazer um curso no exterior. E o que aconteceu comigo foi saber de uma bolsa que poderia viabilizar financeiramente o meu curso, a minha vida no mestrado exterior, foi o que me fez tomar a decisão de continuar a procurar pelo curso que eu estou fazendo hoje. Então, o saber da bolsa foi determinante. Eu acabei não conseguindo a bolsa, mas isso daí foi um fator bastante incentivador para eu continuar procurando. E mesmo eu não ter conseguido nenhuma dessas bolsas, eu acho que só a minha experiência de ter feito a aplicação, de ter procurado elas, já serve de alguma dica aí que eu possa dar para vocês para fazer essas bolsas. Então, eu vou deixar a minha contribuição aí. Bom, existem diversos tipos de financiamento, de bolsas que você consegue por aí afora. Eu posso citar que existem alguns tipos específicos. Um deles é as bolsas concedidas pelas universidades em si. As próprias universidades separam algumas vagas especificamente para alunos que passarem, se destacarem em alguns critérios que eles acreditem serem mais vantajosos, mais valiosos para alunos que estejam se candidatando para aquela universidade em si. Esse tipo específico de bolsa é bastante comum. Praticamente toda universidade vai separar algumas bolsas para alunos respeitando diversos critérios. Essas bolsas geralmente cobrem apenas a tuition fee, que é a mensalidade da faculdade em si. Então, ela não vai cobrir muito mais do que isso daí, não. Mas aí quais são esses critérios? Aí pode variar muito. Às vezes pode ser, geralmente é critério por excelência acadêmica, pode ser por desempenho esportivo. Se você pratica um esporte em alto nível, você pode ser um candidato para esse tipo de vaga. Por desempenho artístico, uma série de características específicas que uma universidade pode achar interessante para conceder uma bolsa. Isso daí geralmente acontece, é muito típico dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente todas as faculdades têm uma bolsa para esporte, por exemplo. E existem bolsas também destinadas apenas a cidadãos de determinados países. Então, países, por exemplo, da África, de regiões em conflito, geralmente existem várias bolsas para esses países, ou para outros países que aí vai depender do fruto de alguma negociação diplomática bilateral entre alguns países ou algumas universidades entre si. Então, existe a negociação e aí separa esse tipo de vaga para aquela nacionalidade em si. Mas as bolsas de excelência acadêmica são as, vamos dizer, normais, que o critério de admissão aí varia muito, qual que é o rigor que eles vão utilizar, qual que é a seleção que eles vão utilizar. Isso aí depende de vários fatores, somente quantidade de vaga entre si, né? Mas é claro que o nível ele vai ficar um pouco mais exigente conforme a quantidade de alunos que tentarem aplicar para essa vaga. Então, evidentemente que eles vão tentar selecionar os melhores alunos. E o histórico escolar é um critério de seleção muito utilizado. Mas existe também uma outra categoria de bolsas, que são as bolsas concedidas por outras instituições que não são as universidades, que geralmente são fundações. Esse tipo de bolsa geralmente também cobra, é claro, a tuition fee, a mensalidade da universidade que você vai aplicar, às vezes parcialmente, às vezes não integralmente, o que também pode ser uma característica das bolsas das universidades em si, mas às vezes também cobre mais do que a própria mensalidade, pode cobrir outros custos. Essas bolsas têm, vou dar alguns exemplos dessas bolsas aqui, de algumas fundações que concedem essas bolsas. São elas
a Fundação Estudar e a Fundação Lehman, que são duas fundações criadas pelo mega investidor brasileiro Jorge Paulo Lehmann, que concede, acho que, bolsas de mestrado em geral. Em geral, as que eu vou citar aqui são, em geral, para bolsas de mestrado, que foi o que eu procurei na época que eu estava procurando. Existe também a bolsa Orange Tulip, que é para mestrado na Holanda, e existe a bolsa Chevening, que é para mestrado no Reino Unido, e existe a bolsa do Swedish Institute, que é para mestrado também na Suécia. Eu vou falar especificamente dessas duas últimas bolsas, mas se você quiser achar outras bolsas, eu recomendo o site da estudarfora.org.br, que também é um site organizado pela Fundação Estudar, que organiza todo esse tipo de informação, não só informação sobre bolsas, mas sobre mestrado e estudar fora em geral. Como o próprio nome diz, é estudar fora. Então você consegue qualquer tipo de informação com relação a isso, visto, bolsa, países para estudar, série de coisas. Agora vamos falar especificamente sobre a bolsa Chevening. Essa bolsa ela é promovida pelo governo britânico, mais especificamente pelo Foreign and Commonwealth Office, que seria o nosso Ministério das Relações Exteriores do governo britânico, e ela visa promover lideranças globais, criar uma rede de lideranças globais ao redor do mundo. Então ela concede esse tipo de bolsas para pessoas irem fazer o mestrado no Reino Unido e promove o espírito de liderança e promove também a conexão desses líderes em potenciais através dessa rede Chevening. Ela é uma bolsa extremamente completa, foi uma das mais completas que eu já vi. Ela, além de pagar a universidade, que no Reino Unido, eu já falei no vídeo anterior, eu considero um pouco cara, é bem cara na verdade, então pode variar de 12, 13 mil libras por ano, pode chegar a 20, 25 mil libras por ano, é um valor considerável. E então a bolsa Chevening paga tudo, com exceção acho que de MBA, que tem um limite de valor da tuition fee que você precisa ficar atento, mas com relação aos outros, paga qual for o valor da tuition que tiver na faculdade, ela paga. Além disso, paga o aluguel que você vai, do lugar que você vai morar no Reino Unido, na cidade que você tiver, paga um custo de vida, te dá uma grana para você sobreviver lá, comprar os itens básicos, comida, essas coisas, e paga até a sua passagem aérea para ir até o Reino Unido para fazer o curso, paga transporte, porque além de você, o que é uma coisa que eu achei mais interessante ainda nessa bolsa, porque ela não só te financia para você fazer o mestrado, como ela custeia viagens que você faz dentro do Reino Unido para ir em encontros desses outros alunos que foram concedidos para essa bolsa. E esses encontros eu acho que são super interessantes, que você vai discutir com pessoas de outros potenciais líderes, vamos dizer assim, em lugares muito interessantes. Tipo, eu vi um desses encontros, eles foram no parlamento do país de Gales. Então, é uma coisa a se considerar você se tornar um participante dessa rede, que é sensacional. Mas é claro que com uma bolsa tão boa assim e para um país tão competitivo assim, ela é uma bolsa extremamente difícil de você conseguir, extremamente competitivo o processo de seleção. Então vamos lá, a primeira fase você faz uma inscrição online. Você vai ter que enviar duas cartas de referência, que geralmente é uma acadêmica e uma profissional. E essas cartas de referência, claro que eles vão visar em toda a sua documentação, as respostas, as informações que você vai passar, eles vão tentar achar características de liderança em você. É claro que é esse o objetivo deles. Então, nessas cartas de referência, eles vão procurar características de líderes que as pessoas que estão te referenciando enxergaram em você. Além das cartas de referência, você vai ter que responder algumas perguntas. São 3 ou 4 perguntas que você vai ter que responder, que fala sobre o seu objetivo. Eu acho que eles tendem, é uma impressão minha, que eles tendem a ser bastante objetivos, ou que
querem que você seja objetivo na sua carreira. Então, você tem que saber exatamente o que você vai querer fazer e como que aquele curso que eles estão financiando vai te ajudar a concretizar aquilo e como que aquilo que você está almejando vai contribuir para a sociedade. Outra exigência desse curso também é o teste de proficiência, que também é IELTS, TOEFL, tem uma série de outros lá que eles aceitam. Para ter uma referência aí, eles exigem 6,5 no IELTS e 79 no TOEFL online. E além disso, é claro que você precisa ser graduado, ter uma graduação anterior, já que é um mestrado, e essa graduação precisa ser um Upper Secondary Class. Se você não sabe o que é isso, vê lá no meu vídeo sobre GPAs e notas, que você vai saber exatamente como é que faz essa comparação. Mas é o diploma Upper Secondary Class Honors que eles exigem, ou superior, é claro. E além disso, uma coisa muito importante é que eles exigem 2 anos mínimos de experiência no mercado de trabalho. Então, além de você ter se formado, você tem que ter trabalhado 2 anos, e eles até explicam lá no site como é que faz o cálculo, o que eles vão considerar trabalho remunerado ou não. Também precisa ver lá no site como é que você vai fazer para calcular, e não é muito difícil lá, é só calcular as horas de trabalho e você ter a carteira assinada ou o estágio, acho que vale também. É só você ter 2 anos em si de trabalho. Após isso, você passa para a segunda fase. Após enviar toda essa documentação, tem mais uma série de outros documentos que você precisa enviar, mas aí é de passaporte, essas coisas, que se envia. Aí passa um tempo, eles fazem uma seleção bem radical, aí vendo principalmente a sua carta de recomendação e as respostas que você deu para as perguntas. Então, esses dois itens são muito importantes no processo de seleção. E eles te convidam para uma entrevista pessoal na Embaixada do Reino Unido. Aí, essa entrevista, eles vão procurar, principalmente, enxergar características de líder e de uma pessoa influente que você possa ter. É claro que comunicação, ser uma pessoa articulada, vai te ajudar a ser aprovado, a ser considerado nesse processo seletivo. Agora, a outra bolsa que eu queria falar é a bolsa do Swedish Institute, que é a Swedish Institute Scholarship, que é, eu diria, uma versão do Chevening para a Suécia. Então, mestrado na Suécia é basicamente a mesma coisa, basicamente as mesmas coisas que cobrem. Também busca características de liderança, formar uma rede de líderes. A única coisa que não tem é esses encontros entre os estudantes que possuem a bolsa. Então, essa parte da rede fica um pouco menos intensa quanto é no Chevening. Mas de resto é basicamente a mesma coisa. Só que nesse caso ele vai te cobrir 2 anos. Ao contrário do Chevening, que vai te cobrir 1 ano só, porque o mestrado no Reino Unido é 1 ano só e aqui na Suécia são 2. Mas a principal diferença que eu vi foi principalmente no processo de seleção, na aplicação para a bolsa. No Swedish Institute, você faz uma seleção, um preenchimento que parece muito com o do Chevening. Você também responde perguntas, características de liderança, acaba sendo até umas perguntas bastante semelhantes. E você envia, e existe uma segunda etapa de seleção online, que eles fazem logo após você ser selecionado para a primeira fase. E essa segunda etapa é mais ou menos a primeira etapa, só que com mais documentação e mais extensão na sua argumentação para responder as perguntas, para fazer a referência, intention letter. Então, a documentação mais pesada na segunda fase, enquanto na primeira praticamente você não envia documentação nenhuma. Isso daí é complicado, porque a diferença de tempo entre você ser aceito na primeira fase e ter o deadline para a segunda fase é muito estreita. Isso que me impediu de continuar nessa bolsa, porque não tinha tempo para eu não sabia disso. Eu também peguei essa bolsa muito na correria, já estava na cara do deadline, respondi rapidinho, enviei. Só que a segunda fase não teve condição, porque eu tinha 10 dias para conseguir, sei lá, 3 cartas de recomendação, para fazer um monte de texto, um monte de documentação que eles precisavam, que não tinha condição de fazer. Então, esse tipo de coisa tem que ser feita antes, que é uma diferença bem clara com relação ao Chevening. Então, acho que é isso daí que eu tenho que falar sobre bolsa de estudos. Eu vou deixar os links das bolsas que eu citei aqui
descrição do vídeo para quem quiser ver. E o próximo vídeo eu estava agendado para falar sobre documentação e custo de vida. Talvez eu separe, fale um pouco de custo de vida antes, porque documentação eu ainda não estou com todos os documentos prontos. Até eu estou 3 meses aqui, ainda não estou com todos os documentos prontos, mas é uma coisa que eu pretendo falar e eu vou falar quando já tiver tudo completo, tudo já feito. E talvez eu faça uma interrupção aí nessa série para fazer uns outros vídeos que eu estou querendo fazer também, talvez de alguns outros assuntos também. Vamos ver o que vai acontecer aí no meu canal. Então, até o próximo vídeo.